Até que você traga à luz aquilo que está escondido no inconsciente, continuará a chamar isso de destino. Hoje, vou apresentar uma ideia que tem o potencial de transformar radicalmente sua vida, tanto na teoria quanto na prática. Pense por um instante. E se os desafios que você enfrenta, os padrões que parecem inquebráveis e o potencial que sempre parece fora de alcance se resumirem a uma única questão: liberar o seu lado sombrio? Carl Jung identificou que nossa vida é regida por 4 arquétipos principais. Primeiro, temos a persona, a máscara que vestimos para o mundo. Essa é a versão de nós mesmos que se conforma, que se adapta às expectativas externas. Em seguida, há a anima e o ânimos, representando as energias femininas e masculinas que moldam nossa criatividade, nossas emoções e a profundidade de nossas conexões interpessoais. Mas agora, imagine se por trás dessa máscara houvesse algo muito mais poderoso, algo que você tem evitado a vida inteira. Esse algo é a sua sombra. Dentro dela estão seus medos mais profundos, desejos reprimidos e um imenso potencial inexplorado. E essa parte sombria, longe de ser apenas o lado negativo que ensinaram você a ignorar, é na verdade a chave para tudo o que você tem procurado até agora. Dentro de cada um de nós existe um herói, alguém que luta para vencer os desafios, superar obstáculos e alcançar algo maior. No entanto, o que raramente se fala é que o verdadeiro poder não vem apenas desse herói. Ele nasce quando você compreende e aceita todas as suas partes, especialmente o seu lado sombrio. É nesse encontro com a sombra que o seu verdadeiro potencial está escondido, aguardando para ser liberado. No vídeo de hoje, vamos explorar como você pode acessar essa parte oculta de si, não apenas para entendê-la, mas para integrá-la de forma transformadora à sua vida. O que vou compartilhar com você não é apenas mais uma técnica de desenvolvimento pessoal ou uma abordagem superficial. Trata-se da peça que faltava, e ao aplicar esse conhecimento corretamente, você vai desbloquear um nível de sucesso que antes parecia impossível. Antes de começarmos, deixe-me te fazer uma pergunta. Você já se perguntou o que está realmente por trás dos desafios que parecem nunca ter fim em sua vida? E se a chave para superá-los estivesse oculta dentro de você? Hoje, vamos mergulhar fundo na jornada para descobrir essa parte desconhecida. Mas antes de seguir adiante, curta este vídeo e deixe seu comentário sobre o que você sente ao pensar na sua própria sombra. Sua interação aqui pode ser o primeiro passo para revelar esse poder oculto. Afinal, estamos todos nessa jornada de autodescoberta juntos, e a sua experiência pode inspirar outros. Vamos começar do princípio. Para compreender o trabalho com a sombra e seu impacto profundo, é essencial entender os diferentes níveis da mente. No nível mais superficial, temos a mente consciente, que utilizamos diariamente e que representa apenas 5% da nossa totalidade. Logo abaixo dela está a mente subconsciente, que também constitui 5%. Você pode ter consciência dela, mas não a acessa plenamente no dia a dia. O restante, impressionantes 90%, pertence ao inconsciente pessoal e coletivo. O inconsciente coletivo é formado por influências da sociedade e da cultura ao longo do tempo, e todos contribuímos para ele de alguma forma. Já o inconsciente pessoal carrega aquilo que não conseguimos integrar na nossa consciência, e por isso, entender esses 90% é crucial, pois muitas vezes aí estão as lacunas que moldam a nossa vida sem que percebamos. Por exemplo, se você se sente inferior em sua vida diária, é possível que comece a ter sonhos onde se vê em situações de destaque, interagindo com figuras de grande prestígio. Esses sonhos surgem porque seu inconsciente está tentando restaurar o equilíbrio emocional, compensando seus sentimentos de inferioridade. Muitas pessoas, no entanto, negligenciam completamente as mensagens que vêm do inconsciente, o que as impede de se conectar verdadeiramente com sua intuição. É aqui que o conceito de sombra se torna essencial. Ao reprimir constantemente esse lado sombrio, acabamos armazenando tudo no inconsciente, até que um dia ele vem à tona de forma descontrolada, nos levando a perder o controle sobre nós mesmos. Essa é uma situação que espero que você nunca experimente. Um dos principais objetivos no trabalho de Carl Jung é o processo de individuação. A individuação
É o caminho para alcançar uma integração completa de todas as partes que compõem quem somos: o herói, o animus ou a ânima, a sombra, a consciência e o ego. Nesse processo, a sombra desempenha um papel fundamental. A maioria das pessoas tem uma compreensão equivocada sobre o que realmente é a sombra, pois fomos ensinados a integrar apenas certas partes específicas de nós mesmos. O primeiro passo para mudar isso é compreender o conceito de transformação de identidade, algo que já ensinei aos meus mentorados. Como se transformar na versão autêntica de quem você realmente nasceu para ser. Muitas vezes, ao ouvir sobre mudança de identidade, as pessoas pensam que precisam se tornar alguém completamente diferente para alcançar seus desejos. No entanto, a transformação de identidade começa com o ser, que naturalmente leva ao fazer, culminando no ter. Quando nos conectamos com quem realmente somos, começamos a agir em sintonia com nossa verdadeira essência, o que nos permite conquistar aquilo que estamos destinados a ter. Muitos enfrentam dificuldades para atingir seus objetivos porque, na verdade, estão buscando metas que não ressoam com quem realmente são. Reflita sobre isso. Talvez a razão pela qual parece tão complicado alcançar seus sonhos seja porque esses sonhos não são genuinamente seus. Demorei bastante para perceber isso, mas muitas vezes eu estava lutando contra uma força invisível porque estava perseguindo os objetivos de outra pessoa. A maioria das pessoas é ensinada a seguir um roteiro previsível: ir à escola, conquistar um diploma, conseguir um emprego estável, permanecer nele por décadas e, eventualmente, se aposentar para então aproveitar a vida. Esse caminho foi apresentado a mim como o ideal e ficou profundamente enraizado em meu inconsciente coletivo, moldado pelas expectativas sociais. No entanto, para 99% das pessoas, esse não é o trajeto certo. Embora para uma minoria, cerca de 1%, esse estilo de vida tradicional possa ser o sonho perfeito, o caminho ideal para eles, para a grande maioria, não é assim. E está tudo bem. É maravilhoso quando alguém encontra sua realização nesse padrão. O problema é que a maioria das pessoas tem medo de assumir quem realmente são e seguir o que foram destinadas a fazer. Lembro-me de uma frase impactante de um livro chamado Relentless, de Tim Grover. Ele diz: para conseguir o que você realmente deseja, primeiro é preciso ser quem você realmente é. Essa ideia transformou minha vida. Anos atrás, quando finalmente compreendi isso, comecei a viver de uma forma que superou todos os meus sonhos. Me deixe apresentar. Eu sou Santiago, e minha jornada de transformação começou de forma inesperada. Minha vida havia se tornado um labirinto sem saída após perder meu emprego. Logo me vi em um volante de um Uber. Era uma batalha interna, uma guerra silenciosa contra a sensação de fracasso iminente. Mas foi durante um desses dias, dirigindo pela cidade e pegando passageiros, que eu tive uma experiência que mudou tudo. Eu estava cheio de dúvidas e medo, me perguntando quem eu era para estar naquela situação. Afinal, eu era apenas um motorista de Uber, preso em uma vida de limitações e frustrações, questionando constantemente: por que eu? O que me dá o direito de sonhar com algo diferente? Aceitar a responsabilidade de mudar foi extremamente desconfortável, pois eu não me sentia preparado ou qualificado para isso. O que eu não percebia na época é que, embora eu estivesse trabalhando para me manter, aquilo não era onde meu coração realmente estava. Foi então, durante um acidente quase fatal, que tudo ficou claro. Era como se uma voz poderosa dissesse: você não está vivendo, está apenas existindo. É hora de acordar para o seu verdadeiro propósito. Aquela experiência me fez ver que meu verdadeiro eu estava escondido sob camadas de medo e conformismo, e que eu precisava despertar. Eu me sentia preso a uma identidade que a sociedade havia moldado para mim. Uma vida segura, sem riscos, onde a prioridade era proteger-se a todo custo. Eu estava acostumado a seguir o que me ensinaram, poupar cada centavo, evitar incertezas e viver com medo de perder o que pouco tinha. A ideia de arriscar e sair dessa zona de conforto parecia impossível, especialmente em um mundo instável e cheio de incertezas. Eu precisei fazer uma transformação profunda, mudar minha identidade para me tornar quem eu realmente estava destinado a ser. Você percebe a diferença? Muitas pessoas que mergulham no desenvolvimento pessoal acreditam que precisam se tornar alguém completamente diferente. Pensam: eu sou preguiçoso, preciso mudar isso. Ou, não tenho confiança,
há algo de errado comigo, preciso ser outra pessoa. Mas isso não é verdade. A única mudança necessária é se alinhar com quem você foi verdadeiramente destinado a ser. Essa é a única mudança que faz diferença. Você precisa abraçar a pessoa que estava destinado a ser para finalmente alcançar o que realmente deseja em sua vida. Quando eu me permiti aceitar minha verdadeira essência, reconhecendo minhas imperfeições e sendo autêntico e vulnerável, tudo mudou. E em apenas alguns anos desde que comecei o canal O Poder da Mente, algo extraordinário aconteceu. Não só transformei minha vida espiritual e materialmente, mas também tive o privilégio de ajudar muitas pessoas a descobrirem seu verdadeiro potencial e propósito. Eu sou a prova viva de que essas técnicas funcionam. Eu saí de uma vida sem esperança, dirigindo um Uber para sobreviver, para me tornar uma pessoa espiritualmente realizada e materialmente próspera. Hoje, ganho mais do que muitos profissionais de alto escalão e, o mais importante, ajudo milhares de pessoas a alcançar o mesmo. Minha vida é algo que eu jamais poderia ter previsto. Eu imaginava que, nessa altura da vida, estaria trabalhando em um emprego comum, tentando economizar para comprar minha primeira casa ou lutando para conseguir um financiamento. Mas agora, tenho mais do que jamais sonhei. E minha realidade superou todas as expectativas que eu tinha. Não estou compartilhando isso para me exibir, mas para mostrar o que realmente é possível quando você se permite ser quem sempre foi destinado a ser. No início da minha jornada, minha meta era bastante modesta. Queria ganhar cerca de R$3.000 por mês. Mas o que aconteceu foi muito além disso, superando todas as minhas expectativas. E por que isso aconteceu? Só foi possível porque eu finalmente abracei minha verdadeira essência. Sei que estou repetindo essa ideia várias vezes, mas é algo que precisa ser reforçado. Muitas pessoas escutam essa mensagem, mas a deixam passar sem realmente absorvê-la. Elas não internalizam esse conceito de forma profunda. Muitas vezes, as pessoas nunca se permitem ser quem realmente são, e essa permissão é essencial. Quando você começa a viver de acordo com sua verdadeira essência, é nesse ponto que muitos se perdem. No começo, pode parecer estranho, pode até parecer uma farsa, mas é justamente nesse momento que a verdadeira transformação começa a acontecer. No início, assumir quem você realmente é pode parecer antinatural, mesmo que também pareça o caminho certo. Será desconfortável, mas ao mesmo tempo vai trazer uma sensação de estar indo na direção certa. Esse desconforto é um sinal de que você está no caminho certo. Outro indício é que, ao final do dia, você vai se sentir menos esgotado, enquanto a maioria das pessoas sofre de algo chamado fadiga da persona. Elas se desgastam por manter uma máscara que não reflete quem realmente são. Por que isso acontece? Porque você está tentando viver de acordo com uma versão de si mesmo que não é autêntica. Está tentando se adaptar a algo que não foi feito para você, reprimindo seu lado sombrio, que nunca tem a chance de se manifestar. No decorrer deste vídeo, vou compartilhar como liberar seu lado sombra, e essa mudança vai transformar sua vida. Você já se perguntou por que parece tão difícil ser autêntico? Será que o esforço constante para agradar os outros está impedindo você de alcançar seus verdadeiros desejos? Como seria a sua vida se você pudesse abandonar o peso das expectativas alheias e se alinhar com quem realmente é? O que aconteceria se você parasse de reprimir suas opiniões e sentimentos? A maneira como você experimenta a vida mudará radicalmente. Você começará a sentir uma liberdade que nunca conheceu. Quando você se alinha com quem realmente é, o esforço para existir diminui. Viver de forma autêntica se torna algo natural e sem resistência. Se você se sente drenado na presença de seus pais, amigos ou outras pessoas, é porque está tentando manter uma fachada, representando um papel que não é seu. Você está seguindo um padrão que não reflete sua verdadeira essência. E é justamente por isso que você não está alcançando o que deseja. A explicação é simples. O ponto principal que quero que você leve daqui é que o primeiro passo para liberar seu lado sombra e se transformar na pessoa que você realmente foi destinado a ser é parar de reprimir. O que isso significa é que, quando você tiver opiniões, pensamentos, sentimentos e crenças, deve permitir-se expressá-los de forma autêntica. Se o que você acredita for verdade para você, não tenha medo de compartilhá-lo, mesmo que isso possa ferir os sentimentos de outras pessoas. Não estou sugerindo que você saia por aí dizendo tudo publicamente, mas, por exemplo,
Se você tem o hábito de agradar os outros e dizer sim para tudo, quando no fundo sabe que não concorda, é hora de começar a se posicionar. A outra pessoa pode não gostar do que você tem a dizer, mas com o tempo ela vai te respeitar mais por ser honesto do que se você continuasse a concordar por conveniência. Se algo não parece certo para você, seja corajoso o suficiente para dizer isso. Permita-se expressar suas opiniões sem se julgar, porque quanto mais você reprime, mais essas emoções são empurradas para o inconsciente e, eventualmente, elas vão encontrar uma forma de se manifestar, seja através de doenças psicossomáticas ou de pressões psicológicas que trarão consequências indesejadas para a sua vida. Isso é algo que definitivamente queremos evitar. Por isso, o primeiro passo é parar de reprimir e, acima de tudo, abandonar o hábito de se julgar. Qualquer forma de autocrítica só te distancia de quem você realmente é. Permita-se ser autêntico. Muitas pessoas, quando começam sua jornada de desenvolvimento pessoal, ficam com medo de seus próprios pensamentos negativos. Parece absurdo, não é? Sentir medo de um simples pensamento que apareceu, mas a verdade é que você não precisa alimentá-lo. Um pensamento é apenas isso, um pensamento. Ao invés de tentar se livrar dele, simplesmente observe e o deixe estar. Não há necessidade de se fixar apenas nos pensamentos positivos ou tentar apagar os negativos. Deixe-se sentir e pensar de maneira negativa de vez em quando. Isso é completamente natural e temporário. O importante é entender que esses pensamentos ou sentimentos não definem quem você escolhe ser, e essa é a chave para se tornar quem você foi destinado a ser. Aceitar o que surge sem a necessidade de mudar nada imediatamente. Seja verdadeiro consigo mesmo. Abandone a armadura que te impede de ser autêntico. E isso nos leva ao próximo passo crucial nesse processo: aprender a ser vulnerável. Vamos falar sobre isso agora, pois a vulnerabilidade foi um dos conceitos mais poderosos que transformou minha vida recentemente. Percebi que, mesmo acreditando que estava sendo autêntico e vulnerável, na verdade, eu não estava. Isso remonta à minha adolescência, quando tinha cerca de 13 anos. Naquela época fui vítima de bullying. A razão? Eu sempre expressava minhas opiniões de forma direta e sem filtros. Se alguém agisse de maneira tola, eu o chamava de tolo, sem qualquer preocupação com as consequências sociais. Com o passar do tempo, essa postura me tornou alvo de intimidações e acabei me moldando para agradar os outros e me encaixar. Transformei-me em alguém que buscava ser admirado, o tipo de pessoa que as mulheres achariam atraente e que os homens invejariam. Minha busca constante era me destacar e ser aceito pelas massas. No entanto, essa busca por aceitação teve um preço. Percebi que, apesar de querer conexões profundas, eu sempre mantinha as pessoas à distância. A dificuldade de criar amizades verdadeiras vinha do meu medo de deixar alguém realmente se aproximar. O motivo por trás disso era complexo. Eu temia que, ao permitir que as pessoas se aproximassem demais, elas descobrissem que eu não era quem aparentava ser, que eu era uma fraude. E se descobrissem, iriam me rejeitar, fazendo-me reviver os traumas do bullying. Esse comportamento também impactou meu relacionamento. Eu evitava ser vulnerável com minha esposa, mantendo uma fachada de força e controle. Sentia que, para ser o líder no relacionamento, precisava manter a imagem de um homem forte, em vez de admitir minhas fraquezas e permitir-me ser vulnerável quando necessário. Uma das maiores fontes de vergonha, como aprendi no livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, que recomendo fortemente, está relacionada a diferentes aspectos para homens e mulheres. Para as mulheres, uma grande fonte de vergonha é a aparência. Elas sentem a pressão de serem a supermulher, de fazer tudo de forma impecável e ainda assim parecerem maravilhosas, o que é uma expectativa irreal. Para os homens, o maior tabu é a fraqueza. A sociedade ensina que o homem não pode se mostrar fraco, que deve sempre ser forte e firme. Isso é algo profundamente enraizado em nosso inconsciente. Eu acreditava que, para ser o homem que minha família, esposa e filha precisavam, eu tinha que manter essa imagem de força. Caso contrário, sentiria que estava falhando com todos ao meu redor. No entanto, quando comecei a entender o verdadeiro poder da vulnerabilidade, percebi o impacto negativo de manter minha esposa à distância emocionalmente. Nossos conflitos se intensificaram, especialmente após o nascimento da nossa filha. As discussões se tornaram mais frequentes e a comunicação parecia estar sempre em falta.
E aqui está algo que aprendi sobre relacionamentos. As mulheres, com sua intuição mais aguçada, podem perceber quando o homem está enfrentando algo, mesmo que ele não diga. Se elas não conseguem sentir isso, é porque o homem não está sendo autêntico, não está permitindo-se ser vulnerável e mostrar o que realmente está acontecendo em seu interior. Eles se sentem inseguros no relacionamento, não é? Há uma sensação constante de incerteza e estresse que paira no ar. No entanto, quando você se permite ser vulnerável, cria um ambiente de segurança para ambos. Quando comecei a praticar essa abertura, nossa relação se transformou profundamente. Eu deixei de sentir aquele peso do estresse constante e minha esposa passou a ser uma fonte imensa de força para mim. A mudança na qualidade da minha vida foi surpreendente. Todas as áreas melhoraram de forma significativa. Meu negócio, por exemplo, prosperou de uma maneira que eu nunca imaginei. Curiosamente, só alcancei o sucesso financeiro após o nascimento da minha filha. Isso me trouxe várias reflexões importantes. Uma delas foi perceber o quanto minha família me equilibrava, mas eu não estava aproveitando plenamente essa força. Eu costumava acreditar que precisava ser o homem forte, sempre controlado, e essa crença me impedia de evoluir. Aprender sobre vulnerabilidade foi um divisor de águas na minha vida. Contudo, muitas vezes não entendemos o que significa ser vulnerável, pois confundimos vulnerabilidade com vergonha e culpa. Quando cometemos um erro, muitas pessoas tendem a reagir com autocrítica severa, dizendo: "Eu fiz tudo errado de novo, sou uma pessoa horrível." Brené Brown, em seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, ilustra isso com o exemplo de uma mulher que bebe na quinta-feira à noite. Na manhã seguinte, ela tem uma reunião importante, mas chega atrasada, ainda ressacada, e perde a oportunidade com o cliente. No primeiro cenário, ela pensa: "Sou um fracasso, sou uma pessoa terrível, isso é vergonha." No segundo cenário, a reação é diferente. "Não acredito que perdi essa reunião, fiz algo realmente idiota." Aqui, a culpa está associada à ação. Cometi um erro. A diferença é sutil, mas poderosa. Culpa é reconhecer que você fez algo errado. Vergonha é acreditar que você é o erro. Culpa diz: "Fiz algo estúpido." Vergonha diz: "Eu sou estúpido." Esse sentimento de vergonha nos arrasta para o ponto mais baixo emocionalmente. Se observarmos os níveis de consciência, percebemos que a vergonha está muito abaixo da culpa. A vergonha tem consequências profundas e negativas. Estudos sugerem que ela está fortemente associada à dependência e vícios. Quando alguém fica preso na vergonha, é mais provável que desenvolva comportamentos destrutivos. Por outro lado, a culpa oferece uma chance de superação. Sentir culpa permite que você aprenda e cresça, enquanto a vergonha mantém você preso, levando à identificação com os erros. Eu sou esse tipo de pessoa. Agora pense no ciclo de ser, fazer, ter. Quando você diz "eu sou estúpido", está se colocando em uma armadilha mental. Ao se identificar como uma pessoa estúpida, inevitavelmente começará a agir de forma correspondente, o que resultará em consequências negativas. No entanto, se você parar e reconhecer: "Cometi um erro, fiz algo estúpido", estará quebrando essa associação no momento certo. Ao fazer isso, sua identidade deixa de ser vinculada a esse rótulo. Portanto, para que possamos nos tornar mais vulneráveis e autênticos, é fundamental aprender a nos desidentificar dos rótulos que criamos. Quando nos identificamos com um rótulo, automaticamente assumimos as características e comportamentos que acreditamos estarem atrelados a ele. Passamos a ser aquela pessoa que o rótulo define. O objetivo não é apenas se libertar dessas identificações negativas, mas criar uma identificação consciente e positiva. Ninguém conscientemente escolhe se ver como alguém estúpido, certo? Esse tipo de pensamento acontece de forma inconsciente, alimentado pelas histórias que continuamos contando a nós mesmos. Muitas vezes, esses rótulos são internalizados sem que percebamos. Se eu realmente quiser me transformar na melhor versão de mim mesmo, preciso estar ciente com o que estou escolhendo me identificar e do que estou escolhendo me desidentificar. Quando escolho me identificar com meu verdadeiro potencial, com a pessoa autêntica que sou capaz de ser, automaticamente deixo para trás rótulos limitantes, como "eu sou estúpido", e abro espaço para uma identidade mais poderosa e alinhada com quem realmente sou. "Eu sou um idiota." Esse é o tipo de pensamento que impede você de viver plenamente e conquistar o que realmente deseja. A chave está em criar uma identidade consciente.
Quando chegamos à terceira parte, que é liberar o seu lado sombra, esse é o verdadeiro divisor de águas que pode transformar sua vida. Você já se perguntou por que certos aspectos de sua personalidade parecem permanecer ocultos, mesmo para você? E se esses traços que você prefere manter nas sombras estiverem impactando diretamente a sua vida? O que aconteceria se você trouxesse à luz essas partes escondidas e as integrasse conscientemente? Será que você estaria mais próximo de alcançar uma verdadeira paz interna? Agora entramos na parte mais interessante, algo que tem o potencial de transformar sua vida completamente. Um exercício que revelará o poder de liberar o seu lado sombra. A ideia é trazer à tona essa parte oculta de você, reconhecer sua existência e integrá-la de maneira consciente, iluminando o que normalmente permanece nas sombras. Lembre-se, o nosso objetivo final é a individuação, chegar a um estado de estabilidade e completude interna. Gosto de explicar aos meus mentorandos que, nesse ponto, você se torna uma verdadeira fonte de alívio. Não carrega mais o peso constante de dores reprimidas, nem tenta esconder suas fraquezas ou se manter fora do radar. Pelo contrário, você se apresenta ao mundo como realmente é, sem máscaras, confortável na sua própria pele. Nesse estado, você não tem mais nada a esconder, não é verdade? Você simplesmente é. Não há mais aquele medo de ser visto. Para alcançar esse nível de liberdade, vamos começar com um exercício que irá se desenvolver ao longo das próximas 2 semanas. Pegue seu celular, abra a seção de notas e crie um documento. Se quiser, pode até protegê-lo com senha, dependendo de quem tem acesso ao seu aparelho. Nomeie esse arquivo como Sombra, ou qualquer outro nome que faça sentido para você. Agora, o que você vai fazer é listar 5 características, atitudes e comportamentos que fazem parte do seu lado sombra. A ideia aqui é observar e identificar esses aspectos de si mesmo. Como saber se você está tocando no seu lado sombra? Simples. Você sentirá medo. Esse lado pode parecer obscuro, talvez até cruel ou perturbador. Você pode pensar, eu sempre soube, mas mantive escondido. Nunca quis que os outros enxergassem essa parte de mim. Este é o ponto em que a verdadeira transformação começa, reconhecendo sem julgamento as partes de si que preferimos deixar nas sombras. Qual é aquela parte de você que você prefere esconder dos outros? Não sinta vergonha dela. Essa é a sua sombra, a parte desconfortável e desagradável que você precisa trazer à tona e reconhecer. Não é necessário expor isso aos outros neste momento, mas você precisa estar ciente da sua existência. O objetivo é trazê-la à consciência. Para isso, você vai listar as características que sua sombra possui e as atitudes que ela adota. Se você é uma pessoa crítica ou tende a julgar e comparar os outros constantemente, não se assuste com isso. Essa é uma das manifestações da sua sombra. Agora pense nos comportamentos que ela desencadeia. Quais são as ações que você toma e depois sente vergonha? Identifique e traga essas ações para a superfície, porque ao fazer isso, sabe o que acontece? A vergonha não sobrevive em um espaço de empatia. A vergonha só prospera no silêncio e na repressão. Quando você expõe esses aspectos à luz da empatia e da consciência, ela perde seu poder. Esse é o motivo pelo qual esse exercício é tão impactante e transformador. Portanto, comece agora. Crie esse documento e faça uma lista com o máximo de detalhes que puder. Com o tempo, você perceberá que descobrirá ainda mais sobre o seu lado sombra, pois agora você estabeleceu a intenção de conhecê-lo. Isso começará a se revelar de várias formas. Você pode ter sonhos diferentes ou notar novas percepções ao seu redor. Isso simplesmente acontecerá. Se precisar, volte a este vídeo sempre que quiser. No meu caso, minha sombra é marcada por uma natureza extremamente competitiva. O que percebi ao longo do tempo é que, quando tento suprimir esse impulso ou me deixo ser dominado por ele, o resultado é quase sempre o mesmo. Acabo me sentindo deprimido. Surge uma vontade de desistir de tudo, de me afastar, e perco o entusiasmo pela vida e por mim mesmo. Tenho uma tendência a enxergar tudo como um jogo, e quando essa versão sombria de mim se manifesta, 2 coisas podem acontecer. Ou me identifico demais com ela ou a reprimo de forma excessiva, e ambas as situações são prejudiciais. Isso frequentemente me leva a um caminho de autodestruição. Por ser tão competitivo, me pego comparando constantemente meu desempenho com o dos outros. Por exemplo, já me senti inseguro ao ver novos criadores de conteúdo no YouTube se saindo melhor do que eu.
ou até mesmo mentorando os meus ganhando mais dinheiro. No passado, esses momentos eram golpes diretos no meu ego. Essa reação acontece porque minha sombra transforma tudo em um jogo, e números e métricas viram uma espécie de placar. No entanto, quando entro nessa competição e sinto que estou perdendo, meus pensamentos rapidamente se voltam para algo destrutivo. Por que continuar? Não estou crescendo. Não vejo progresso. Sem uma métrica clara para medir o avanço, começo a me sentir estagnado, e isso alimenta a sensação de depressão. Penso, isso não está competitivo o suficiente. Não é mais divertido. Perdi o interesse. Assim, quando tento suprimir essa natureza competitiva, acabo reprimindo o meu lado sombra. Mas ao mesmo tempo, se me deixo ser consumido por ele, também perco o controle. É um ciclo que, se não for reconhecido e gerenciado, me coloca em um estado de obsessão ou total desmotivação. Quando o seu lado sombra assume o controle, outras partes de mim, meu eu superior, o ego, meu lado feminino ou masculino, o animus ou a ânima, acabam sendo reprimidas. O ponto central aqui é que precisamos manter um equilíbrio entre todos esses aspectos internos, certo? Só assim podemos alcançar um estado de harmonia e individuação. Algo que descobri recentemente é que um sintoma clássico de suprimir o lado sombra é a ansiedade constante, especialmente se você é uma pessoa que está sempre em movimento, como um empreendedor, por exemplo. Eu me lembro claramente de um período entre abril e junho deste ano, quando meu negócio passou por uma fase difícil, mudanças de equipe, problemas imprevistos e uma desaceleração no marketing. Foram meses extremamente complicados para o meu negócio. Durante esse tempo, eu me sentia ansioso o tempo todo. Acordava de madrugada, com um aperto no estômago, sem conseguir dormir. Minha mente estava sempre agitada, e eu me perguntava, o que está acontecendo? Por que não consigo relaxar? Por que essa ansiedade está sempre presente? A incerteza sobre o futuro do negócio me consumia. Eu me via constantemente verificando meus e-mails, esperando que as coisas não piorassem. Estava claro que eu tinha entrado em modo de defesa. Quando estamos ansiosos e nosso lado sombra é reprimido, nossa tendência natural é nos proteger. Ficamos em um estado de alerta, tentando nos defender de possíveis ameaças. No entanto, aprendi que nesses momentos, em vez de continuar na defensiva, é crucial adotar uma postura mais ofensiva. Ele me ensinou a dar voz ao meu lado sombra, a permitir que ele se expressasse de maneira controlada. Em vez de suprimir, perguntei a mim mesmo, o que meu lado sombra faria agora? Como ele reagiria a essa situação? Esse processo de trazer à tona essa parte de mim, e até mesmo dar-lhe um nome, permitiu que eu transformasse aquela energia reprimida em algo produtivo. Eu realmente sugiro que você dê um nome ao seu lado sombra. Eu me perguntava, o que o seu lado sombra faria nessa situação? A resposta era simples. Ele não se importaria. O negócio está enfrentando problemas? Tudo bem, tire o dia para relaxar. Passe um tempo com a família. Desconecte-se um pouco. O lado sombra não perde tempo com preocupações pequenas ou se estressa com questões triviais. Quando comecei a acessar esse lado com mais frequência, percebi que isso me colocava em um modo ofensivo, o que é essencial para superar o estado de defesa. Ficar na defensiva gera ansiedade e nos faz tentar proteger tudo o tempo todo. Esse comportamento nos faz alternar entre acelerar e frear, em vez de manter um ritmo constante e confiante. Uma lição importante que quero que você leve daqui é a seguinte: seja como óleo e combustível, ou como o freio e o acelerador, mas nunca tente ser os dois ao mesmo tempo. Você não pode avançar enquanto pisa no freio. Ou você acelera com tudo ou decide frear completamente. O segredo está em saber quando fazer cada movimento e, quando escolher, comprometa-se integralmente. Em vez de dividir sua energia entre duas direções opostas, concentre-se totalmente em uma e vá com tudo. Nas próximas 2 semanas, quero que você observe atentamente o seu lado sombra. Preste atenção nessa parte de você que costuma ficar escondida. Quais características começam a surgir? Muitas pessoas não sabem o que realmente é o lado sombra, nem como trazê-lo à superfície. A chave aqui é se tornar extremamente consciente. Observe seus padrões de comportamento. Quais são as coisas que você tenta evitar? O que você está tentando reprimir ou empurrar para o fundo porque teme encarar? Isso é o seu lado sombra. Em vez de hesitar, vá em frente e enfrente-o. Acelere, sem alternar entre avançar e frear. Agora, quero que você fique atento nos próximos vídeos,
onde vou explorar mais profundamente o conceito da sombra e como ele influencia nossas vidas. Nele vou detalhar o método de deixar ir, uma prática poderosa que permite liberar energias reprimidas e abrir novos caminhos que você talvez nunca tenha imaginado. Se você já está preparado para começar essa jornada, deixe seu comentário com a frase "Deixe ir". Eu quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Sua jornada até aqui não foi por acaso. Pense por um momento. Assim como o herói de toda grande história, você enfrentou sombras, questionou suas crenças e corajosamente mergulhou nas profundezas do autoconhecimento. Hoje, ao explorar sua própria sombra, você deu um passo poderoso em direção à sua verdadeira essência. Lembro-me de uma história antiga, onde o guerreiro mais temido não era aquele que dominava as batalhas externas, mas aquele que, com coragem, enfrentava as batalhas dentro de si. É exatamente isso que você está fazendo. Agora, gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Ao ficar até o fim, você provou a si mesmo que está preparado para trilhar esse caminho de transformação. E assim como na história do guerreiro, cada passo que você dá, cada verdade que você aceita, o aproxima mais do seu poder interior. Quero te agradecer por se permitir viver essa experiência e por compartilhar esse momento comigo. Se o conteúdo de hoje ressoou com você, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder mais nenhum passo dessa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sua presença aqui é valiosa e cada interação sua ajuda a se expandir essa comunidade de buscadores da verdade. Lembre-se, a verdadeira transformação começa quando paramos de fugir de nós mesmos e enfrentamos o que há de mais profundo. E ao integrar nossa sombra, não só nos tornamos mais completos, como também abrimos portas para uma vida autêntica, próspera e em harmonia com quem realmente somos. Você está escrevendo a sua própria história de superação e eu estou honrado em fazer parte dela. Continue acompanhando os próximos vídeos, onde juntos iremos desvendar ainda mais sobre esse universo interno e liberar o potencial oculto que existe dentro de você. Obrigado por estar aqui e lembre-se, você é a chave para a sua transformação. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.